Olá pessoal, meu nome é Maíra, eu sou psicóloga e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre A Filha Perdida de Helena Ferrante. Então, o que a gente pode ver na Leda, que é uma mulher de 47 anos, 47 para 48, ela tem duas filhas que são jovens adultas, estão na faixa dos 20 e poucos anos, e essas filhas atualmente moram com seu pai no Canadá. A Leda, ela tem comportamentos, padrões assim, de que vez ou outra ela humilha as pessoas, ela tenta ser superior de alguma forma. Então ela tem aquele ar meio snob, sabe? É... Ela, vez ou outra, ela, né, no dia a dia, ela é simpática com as pessoas e tudo mais, as pessoas que ela conhece, é sempre muito fina, muito elegante. No entanto, sempre que surge uma oportunidade, a Leda ela gosta de marcar essa superioridade dela e em algumas situações de forma até bem enfática. Ela também é bastante exigente, não só com ela, como com os outros, especialmente com as filhas. Ela está constantemente exigindo que elas sejam melhores, que elas sejam boas alunas. Isso acaba implicando em uma série de comparações com outras mulheres, com outras pessoas. Então ela está sempre dentro da sua mente ali, fazendo essas comparações, seja entre as filhas, seja entre as filhas e as amigas, seja entre ela e as filhas, seja entre ela e outras mulheres que vão surgindo ao longo do seu caminho. E também faz com que a Leda se torne uma pessoa um pouco egoísta, que coloca sempre as suas vontades, as suas necessidades acima das necessidades das outras pessoas. E isso vai ficar bastante claro em alguns momentos do livro, que eu não vou falar, para não dar spoiler. Então, na verdade, o livro ele não tem um enredo profundo. O que traz a profundidade do livro é que ele é todo dentro, ele acontece todo dentro da cabeça da Leda, dentro das suas perspectivas. Então, é um mergulho na alma dela que a gente faz, um mergulho no seu interior. Então, nós temos acesso a todos aqueles pensamentos que passam pela sua cabeça, mas que normalmente ela jamais iria expor, assim como Marta não pregava os olhos de noite. Dormia só um pouco de dia e Bianca estava sempre à minha volta, cheia de vontades. Não queria ir à creche e, quando conseguia deixá-la por lá, adoecia, complicando ainda mais a minha vida. Sim, minhas filhas me humilham, sobretudo com o inglês. Envergonham-se de como falo. Percebi nas vezes em que fomos ao exterior juntas. É o idioma do meu ofício. Imaginei que o usava irrepreensivelmente. Elas, porém, insistem que não levo jeito. E têm razão. Então, nessas idas e vindas dos seus pensamentos, a gente vai conhecer elementos da sua história. Então, o que é interessante pontuar é que quando a gente nasce, a gente é inserido em um contexto. Então, a gente nasce numa cultura, numa época, cujos pensamentos estão caminhando em determinada direção. A gente nasce dentro de uma família com as suas particularidades, com a sua visão de mundo. A gente nasce também a gente passa por experiências além das nossas famílias, experiências individuais ao longo da nossa vida, com outras pessoas, e tudo isso
vai formando quem nós somos. Tudo isso, toda essa mistura, juntando com já as nossas predisposições genéticas, com os nossos temperamentos, as nossas inclinações. Então, por isso é importante a gente pontuar que a Leda é italiana. Além disso, ela traz características da sua família, principalmente características da sua mãe, que era uma pessoa bastante frustrada com a vida, bastante infeliz, que tentava aparentar uma fineza, tentava aparentar que era uma pessoa, mas que no fundo não era. Uma mulher que constantemente estava brigando ali com as suas filhas, brigando com as pessoas, exigindo, dizendo que a Leda era muito tímida, muito calada, que ela devia falar mais, ou seja, com constantes críticas a quem ela era, também com muitas ameaças de que ela iria embora, de que ela estava de saco cheio, de que ela iria largar todo mundo. Então a gente vai percebendo que a Leda, ela foi crescendo num ambiente bastante hostil, com pouco afeto, com muitas críticas, com muita insegurança afetiva, né, por conta dessas constantes ameaças de que a mãe iria embora. Ela acreditava nisso, nessa possibilidade, ela ficava muito ansiosa em relação a esse assunto. Então a gente vai vendo como tudo isso foi impactando essa mulher, a ponto de que ela vai criando uma aversão por conta de toda a sua família ali, o jeito deles e todas essas experiências. Ela vai criando uma aversão a Nápoles e a tudo que diz respeito a essa cidade. Então, o dialeto, o sotaque, as características típicas daquela cidade e, particularmente, ela cria uma aversão a tudo que diz respeito à sua mãe e a forma como eles eram. Então, a Leda, a meta de vida dela passa a ser totalmente diferente dessas pessoas. Ela quer, então, ir para o extremo oposto. Então, ela vê nos estudos, ela vê no ser bem-sucedida, no crescer de vida, no mudar de vida, né, de se desenvolver, ela vê nessas coisas a sua maior fonte de sentido ali na vida, né? Ela só consegue enxergar o sentido tendo alcançado essas metas, buscando essas metas e percebendo que ela está caminhando para o sentido oposto de Nápoles. Então ela sai dessa cidade, ela vai morar em Florença e tenta ao máximo se desvencilhar dos dialetos, do sotaque. Então, é crucial que a gente entenda nessa história o significado dessas conquistas para Leda. Passa a ser o maior objetivo de vida dela passa a ser uma pessoa bem-sucedida e diferente dos seus familiares. E por que isso é crucial? Isso é crucial para a gente poder entender como que a Leda vai se transformando nessa pessoa que precisa, às vezes, humilhar as pessoas para se sentir um pouco superior, como que ela vai trazendo todos esses padrões comportamentais para a sua dinâmica com as suas filhas, com o seu ex-marido, na sua vida profissional, o quanto que, no final das contas, ela é uma pessoa extremamente insegura, extremamente frágil, extremamente em dúvidas ali da sua capacidade, e o quanto que buscar isso, alcançar isso, faz com que ela se sinta alguém melhor, alguém que vai conseguir atingir tudo aquilo que ela nunca teve. Então vamos imaginar que o pilar da vida dela seja
essa ideia do ser bem-sucedida na sua carreira profissional. E aí, o que vai acontecer? Quando ela engravida, quando ela tem a sua primeira filha, logo depois, com apenas 2 anos de diferença, ela já tem a segunda, toda a sua vida vai mudar, né? Vai virar de cabeça para baixo. E essas crianças com tantas demandas próprias da infância, próprias de um bebê, próprias de uma criança ali, elas vão trazer para a Leda uma grande frustração, porque aquele pilar que ela tinha construído toda a sua vida começa a ruir. E a Leda, ela começa a se deparar com constantes frustrações, com constantes situações em que ela nunca se imaginou, nas quais ela não sabe agir, ela não sabe o que fazer. E ela começa a se cobrar muito, porque tem aquela ideia de que ela não pode fracassar, ela não quer ser igual à mãe, ela não pode fracassar em nada. Então a Leda, ela constantemente se cobra em relação também à criação das suas filhas, mas quanto mais ela tenta ser melhor, quanto mais ela tenta ser perfeita, mais ela faz coisas, mete os pés pelas mãos, mais ela se sente ansiosa nessa relação, mais ela acaba repetindo padrões da sua mãe, sendo agressiva com as filhas, cobrando coisas e criticando coisas. E nesse ponto ela vai também cada vez mais deprimindo, se tornando uma pessoa amargurada, uma pessoa um pouco infeliz e, e por aquela questão também da comparação, ela passa também a se comparar com seu marido, que com o nascimento dessas filhas, ela se vê um pouco estagnada e ele manteve o ritmo, de certa forma, ela também se compara com isso e se sente bastante inferiorizada, se sente bastante frustrada, o que vai com certeza acarretar nessa relação com toda a sua família, com todas as pessoas à sua volta. Essa situação toda da Leda, a gente tem acesso porque a gente tem um mergulho dentro dela, mas nada disso é algo muito evidente. Assim como na nossa vida, a gente não tem acesso ao que se passa dentro das pessoas, e sim aos comportamentos que elas têm. Por isso, ainda que a gente não tenha acesso, a gente precisa entender que dentro de cada pessoa existe esse universo, existe essa bagagem, existe toda uma série de complexidades quais a gente não tem a menor ideia. Então, por isso, é interessante a gente exercitar esse olhar até mesmo para as mães, para as nossas mães, perceber que mães não são todas iguais nesse sentido, que as mães, elas têm os seus medos, têm as suas frustrações, têm as suas dificuldades, e se a gente ignorar todas essas coisas, a gente fecha os olhos e não consegue ajudar muitas pessoas que estão sofrendo sozinhas, sofrendo caladas, e com isso trazendo consequências negativas para as relações como um todo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Deixa aqui a sua curtida, deixe seu comentário, se inscreva no canal, ative ali o sininho para as notificações e até o próximo vídeo.